Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. As Escrituras é para nós a fonte de conhecimento de nosso Deus. Podemos buscar de formas diferentes, mas não importa. Nós precisamos ter um coração aberto para ouvir e um desejo ardente de conhecer a Deus e não de usar as Escrituras para atender os nossos desejos e nossos interesses. Pois se assim o fizermos, ou seja, se buscarmos teoricamente o conhecimento de Deus, mas para fundamentar o nosso ponto de vista, nós podemos até mesmo desenvolver heresias com relação àquilo que seja a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. Mas nós não podemos fazer isso. Precisamos buscar com um coração aberto para ouvir e compreender o que Deus quer nos falar e nos ensinar, e não segundo os nossos interesses. Lá em Salmos, nós podemos ler no 119, do 130 a 131, e outros versículos, como no 133 e 135, a maneira como nós devemos encarar a palavra de Deus. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Faze resplandecer o rosto sobre teu servo e ensina-me os teus decretos. Isto que deve nortear, as mesmas palavras que o salmista colocou, é o que deve nortear as nossas vidas. Devemos buscar o conhecimento da vontade de Deus, o seu querer, por meio das Escrituras, pois é esse conhecimento, esse entendimento, que nos fala de maneira tão simples quando estamos abertos a ouvir sobre a vontade de Deus. Ensinos, promessas que nos conduzem a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, ao querer de Deus. Por isso traz entendimento aos simples, por isso nós precisamos anelar e desejar, pois é a palavra de Deus que nos mantém no caminho, na vontade de Deus e no querer de Deus para as nossas vidas. Não podemos usar das Escrituras para atender, para satisfazer os nossos desejos, mas termos um coração puro, aberto, para ouvir o que Deus deseja falar. Por isso a consciência, o entendimento da salvação recebida, da reconciliação por meio de Cristo, o fato de termos sido feito um novo ser, uma nova criatura, um ser à imagem de Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo um novo coração. Por isso não podemos andar e ser guiados pelos desejos naturais e nem pela satisfação da nossa vontade, mas para sermos instrumento e expressão de justiça, sujeitos e submissos à vontade de Deus, à sua palavra, aos seus ensinos, ao seu querer. Buscar o conhecimento, buscar o entendimento da vontade de Deus, desejar esse conhecimento, o conhecimento de Deus, é o que nós precisamos, pois só assim nós teremos o nosso entendimento iluminado, e o entendimento iluminado nos conduz a transformar a forma de pensar e de viver neste mundo, para que, deixando de agir como um ser natural, possamos agir como Cristo, despindo na natureza humana, nos revestindo de Cristo para revelarmos o Pai ao mundo, para sermos luz neste mundo, para realizarmos obras que glorificam o seu nome, que exaltam o seu nome, de maneira que a glória do Senhor resplandeça por meio de nossas vidas. Precisamos entender o nosso papel no corpo, na família, no povo de Deus, mas só entenderemos isso por meio das Escrituras. Uma vida de rebelião contra a vontade de Deus, vivendo contra a vontade de Deus, andando segundo a forma de pensar deste mundo, cheios de iniquidade, não compromissados com o reino, nós simplesmente revelamos que não entendemos, que não compreendemos. Talvez estejamos sendo somente religiosos,
mas não conhecemos o Senhor. Precisamos buscar o conhecimento do Senhor e de sua vontade, para andarmos e vivermos na sua vontade. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e buscar de todo o coração o entendimento e o querer da vontade de Deus para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.